Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Aline, hoje eu vim explicar a atividade para vocês. Essa semana a Prof trouxe uma atividade sobre o folclore novamente, tá? Então, lembram que a semana passada a Prof trouxe algumas explicações sobre o folclore, dizendo para vocês que o folclore não é só as lendas não, né? Porque quando a gente fala de folclore, geralmente a gente lembra lá das lendas do Saci, da Iara, da mula sem cabeça, né? Mas não é só isso, claro que eles também fazem parte do nosso folclore, sim, pois são as histórias que os nossos avós, os nossos bisavós, os nossos pais contavam, sim. Mas é muito mais do que isso, pessoal. O folclore faz parte da sabedoria do nosso povo. As cantigas, as brincadeiras que os nossos pais contavam também fazem parte do folclore. As brincadeiras de roda, as cantigas, sabe? Pular elástico, brincar de roda cutia, sabe aquelas brincadeiras que a prof de educação física gosta de fazer com vocês lá na quadra? Aquelas lá também fazem parte do folclore. Olha que legal, quanta coisa diferente a gente está aprendendo com o folclore. As parlendas fazem parte, muita coisa faz parte do folclore. E é isso que a gente está começando a aprender, tá bom, pessoal? Então, essa semana nós vamos ter uma avaliação, tá? Mas essa avaliação é diagnóstica, tá? Então é apenas para a prof ver como que está a aprendizagem de vocês, tá bom? Então é para vocês fazerem, certo? Para vocês mostrarem para a prof como que está sendo a aprendizagem de vocês nesse momento, tá bom? Que a prof quer conhecer mais vocês, ver como que está sendo a aprendizagem de vocês nesse momento, como que está a leitura, a escrita, a matemática de vocês, tá bom? Certo? Então não precisam ter medo de fazer, meu Deus, agora é prova. Não, é uma avaliaçãozinha diagnóstica para a gente ver como que está sendo agora a aprendizagem de vocês, tá bom? Não precisa ter medo não, tá bom? Certinho? Então vamos lá. Vamos ler com a prof. Quem já pegou lá na escola ou quem já imprimiu em casa, a prof já mandou o arquivinho aí no grupo, tá? Do WhatsApp. Então já tá lá no grupinho do WhatsApp o arquivo da atividade. Então quem imprime em casa já tá ali, tá bom? E quem pega na escola, amanhã tem entrega, certo? Então vamos lá. Pega lá a atividade para acompanhar o vídeo, tá bom? Então é importante, sempre que a prof manda a explicação da atividade, vocês já tenham a atividade junto, tá? Porque aí vocês conseguem entender melhor o que a prof está dizendo, o que a prof está explicando, certo? Então vamos lá. A prof vai tentar fazer aqui a leitura mais de pertinho aqui na parede para ficar mais fácil para vocês. Vou tentar aproximar um pouquinho aqui a câmera, tá? A prof não é youtuber, tá? Então fica meio difícil. Certo, pessoal? Vamos lá. Então, aqui nós temos o cabeçalho. Como sempre, pessoal, primeira coisa, pega a atividade, coloca o nome em todas as atividades, gente, em todas, tá? Porque não é só as atividades da Prof. Aline, não. Tem as atividades do professor Vanderlei, da Prof. Marina, da Prof. Kellen, da Prof. Tere, né? Então, coloquem o nome lá, pessoal, porque senão depois os profs não sabem de quem que é a atividade e vem muita atividade e às vezes a gente não conhece a letra, a gente não consegue reconhecer de quem que é. Então, não esqueçam, primeira coisa, pega a atividade, coloca o nome, primeira coisa, coloca o nome, certo, pessoal? Então, nome lá bem certinho no cabeçalho, pessoal. Não esquece, tá bom? Quem já consegue fazer a letrinha emendada, letrinha cursiva para fazer o nome, certo, pessoal? Nome e sobrenome, tá? Porque às vezes tem algum coleguinha com o mesmo nome, vai ali também, tá bom? Certo, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa, observação, muito importante. Leiam cada coisinha que tem ali, tá? O prof vai tentar aproximar mais aqui a câmera, tá? Vamos lá.
Vamos lá. Esta avaliação deverá ser entregue até a próxima semana para as professoras. Lembrando que todas as atividades devem ser respondidas e deve-se colorir os desenhos. Então, pessoal, colorir os desenhos e responder todas as atividades. Prof, mas eu não sei responder tal atividade. Pergunta, pessoal, chama a prof, pede. Pessoal, a prof tá no WhatsApp online direto. Então, chama a prof, tá? Não tenham vergonha de chamar a prof. Chama, vem, liga pra prof no WhatsApp, tá? Se a prof puder, a prof atende, tá? Pode ligar. Dá um grito ali, prof, tô precisando de ajuda para responder a atividade, tá? Pode chamar. Vamos lá. Vamos às nossas atividades. Primeira coisa, tem um textinho, tá? Eu vou ler aqui para vocês, depois vocês peguem lá a atividade e acompanhem com a prof a leitura, tá bom? Certo? Vamos lá. Brincadeiras folclóricas. Olha só, brincadeiras folclóricas. Que legal! Então, o folclore também tem brincadeiras. Lembra que eu falei lá no início do vídeo? Brincadeiras. Existem diversos tipos de brincadeiras folclóricas que muitas crianças gostam. São jogos populares passados de geração para geração. Antigamente, as crianças brincavam na rua de queimada, bandeirinha, roda, quatro cantinho, amarelinha, casinha, bolinha de gude e outras. Então, qual dessas brincadeiras vocês conhecem? Eu acredito que algumas dessas, como a gente mora em cidade pequena ainda, né? Eu, quando eu era criança, eu brincava a maioria dessas brincadeiras aí. Queimada a gente brinca lá na escola, né? A prof. Kellen ali vai saber dizer, né? Que a gente brinca lá, né? Bandeirinha, eu amava brincar também. Brincar de roda, as brincadeiras de roda, várias brincadeiras, quatro cantinhos, amarelinha, então, amarelinha, sapata, a gente dizia pular sapata também, né? Brincar de casinha, muitas meninas brincam de casinha, os meninos também podem brincar de casinha também, né? Bem legal. Bolinha de gude, quem que não joga bolita, né? Jogar bolita. Então, são brincadeiras folclóricas, são brincadeiras que as crianças até hoje brincam ainda. E são brincadeiras que vão passando de geração para geração. E os pais passam para os filhos e assim vai indo, tá bom? Esse é o textinho que a prof trouxe para vocês. Lembrem, quantas vezes que a prof manda ler? Pelo menos 3 vezes. Tem que ler pelo menos 3 vezes, pessoal. Não pode ler menos que 3 vezes, porque assim, senão não vou entender, né? Então, lembrem. E tem gente que ainda me deve leitura, pessoal. Tem gente que me deve leitura ainda, tá? Então, olha só. Leiam no mínimo 3 vezes para entender, né? Porque quando a gente lê uma vez, a gente ainda lê assim, tentando entender as palavras, tentando entender o que tá ali, cada palavrinha separada. Daí na segunda vez eu começo a entender. Na terceira já começa a clarear os meus pensamentos. Por isso que eu mando 3 vezes, pelo menos. Quer ler mais vezes? É bem importante, tá? E é um textinho pequenininho, então não vai demorar muito para ler, tá bom? Leu 3 vezes? Vamos para as perguntas. Tá? Não vou dar a resposta porque é a avaliação, né, pessoal? Vamos ver quem que vai saber. Número 1, olha só. A palavra que dá a ideia de tempo. Tempo. Então, assim, vai dar uma ideia lá de um tempo. Hoje, amanhã. Quer dizer um tempo, né? Quando eu falo hoje, é tempo, dá uma ideia de tempo. Hoje eu fui lá na escola. Tempo.
Qual que é a palavrinha que dá a ideia de tempo nessa frase que eu falei? A palavrinha hoje. Se eu falo, ontem eu fui à igreja. Ontem eu fui à igreja. Qual que é a palavrinha que dá a ideia de tempo nessa frase? A palavrinha ontem. Entenderam? Então, eu vou ter que achar a palavrinha que dá a ideia de tempo, tá? Aí, nós temos as palavrinhas que dão ideia de tempo aqui. Vou aproximar a câmera aqui, pessoal. Vou aproximar aqui. Então, dá ideia de tempo. Nós temos os quadradinhos, pessoal. Os quadradinhos vão mostrar as palavrinhas. Vai ter muitas, vai ter outras, antigamente e diversos, tá? Então, essas são as palavras que vai mostrar ali, tá bom? Então, olha só, vai ter muitas, outras, antigamente e diversos. Então, essas são as palavras que vai mostrar. Então, eu vou ter que achar qual dessas palavras e marcar um X na resposta certa, tá bom? Então, faz um xizinho na resposta certa, certo, pessoal? Então, não esqueçam, marca um X apenas na resposta certa, só na resposta certa. Não vão marcar um monte de X ou pinta o quadradinho com a resposta certa, tá? Vou aceitar se quiser pintar o quadradinho certo, tá bom? Mas não pode marcar mais do que um, tá? É só um que tem a resposta certa, tá bom? Certo? Vamos para número 2. A número 2 é a mesma coisa que a número 1, marcar a resposta certa, tá bom? Então, vamos lá. A palavra que dá a ideia de lugar. Opa, lugar. Então, olha só, quando eu digo assim, ontem eu fui na igreja. Onde que eu fui? Que lugar que eu fui? Qual é o lugar? Na igreja, um lugar. Semana passada, joguei bola lá na rua. Qual que é o lugar? Rua, tá? Outro exemplo. Amanhã irei nadar na piscina do clube. Aonde? Que lugar? No clube. Esse é o lugar, tá bom? Então, eu vou olhar aqui. A palavra que dá a ideia de lugar. Lembrem que eu vou ter que olhar lá no texto, tá? Não é uma frase que a prof inventou aqui, não. As frases que eu estou falando são exemplos, tá? Então, vocês vão olhar aqui. Um exemplo. Jogo, roda, jogos, geração e rua. São palavras de dentro do texto. Vocês vão ter que ler o texto novamente e ver qual dessas palavrinhas que dá a ideia de lugar. Entenderam? Então, tem que achar qual que vai mostrar um lugar. Fácil, né? Fácil. Até tem um exemplo que a prof deu, né? Continuando as atividades de português e interpretação, pessoal, é só leitura, tá? Vamos lá. Número 3. Marque um X no quadrinho em que os nomes terminam com a mesma sílaba. Então, vou mostrar aqui de perto, pessoal. Olha só, nós temos aqui as palavrinhas. Não, nós temos os desenhos. Então, o que eu vou ter que fazer aqui nos pontilhados? Escrever o nome. O que é isso aqui? Um boto. E o que é isso aqui? Uma bota. Olha só, um boto. Lembra da história do boto? E uma bota. Um boto e uma bota. Eu vou escrever aqui as palavras. E olha só o que pede. Marque com um X no quadrinho em que os nomes terminam com a mesma sílaba. Terminam com a mesma sílaba. Prestem atenção. Tem que terminar
com a mesma sílaba. Terminar. Vou colocar aqui a palavrinha. Bem grande. Boto. Bota. Vou mostrar aqui. Boto e bota. Termina com a mesma sílaba. Vamos lá. Boto, bota. Terminou com a mesma? Analisem bem, segundo ano. Olhem lá. Será que termina com a mesma? Olhem bem. Vamos para a próxima. Não vou dar a resposta, né, pessoal? É a avaliação, né? Vamos lá. Vamos ver. O que é ali? Uma caixa e um cachimbo. Caixa, cachimbo, termina? Pense. Tem que escrever. Depois, um super-homem, né? Um herói, né? Um super-homem, homem, né? Super-homem é o nosso herói. Olhem lá que tem o símbolo. Quem já tá com atividade pode olhar lá que tem o símbolo, que é o super-homem, né? E o lobisomem. Olha só, o super-homem e o lobisomem. Diquinha. Escrevem lá as palavras e daí vejam. Se termina com a mesma sílaba, faz o xizinho. Senão, não faz o x. Esquece, não coloca nada. Só escreve o nome. Ó, porque a atividade é para marcar o x apenas naquela que termina com a mesma sílaba. Se não termina com a mesma sílaba, não marca, tá? Então, vamos continuar. A última, o saci e uma bacia. Termina com a mesma sílaba? Vamos pensar. Escrevam e vejam se termina igual. É só escrever e olhar se termina igual. Termina igual? Sim, marca um X. Não, não marca nada. Deixa sem marcar, tá bom? Certo? Fácil, né? Vamos para a próxima folhinha de atividade, tá? Vamos lá. 4. Leia o texto. Agora é um textinho bem legal, pessoal. Eu gosto desses textinhos assim, que é legal para ler rapidão. Quero ver. Quiserem me mandar depois os videozinhos de vocês lendo esses textinhos, eu gosto. Fica bem legal. Pinga, pia, pio, pinto. Quanto mais o pinto pia, mais e mais a pia pinga. Quero ver vocês me mandarem bem rapidão. Quem lê mais rápido, um trava-língua, né? Vou mostrar aqui bem de pertinho a gotinha d'água. Ali, ó. Olha só. Pinga, pia, pio, pinto. Quanto mais o pinto pia, mais e mais a pia pinga. Bem legal, né, pessoal? Então, assim, ó. Vou colocar aqui. A youtuber aqui tá colocando o dedo até na câmera, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Perguntinha. Qual é a palavra que mais se repete no texto? Aí tem as questões ali. De novo os quadradinhos, pessoal. Lembrando de novo, pode marcar o X ou pode pintar, tá? Então vocês escolhem se vocês pintam ou se vocês marcam o X, tá bom? Certo? Então vamos lá. Qual é a palavra que mais se repete no texto? Pinga, pia, pinto ou mais? Vocês vão ter que contar, né? Vão ter que olhar e contar qual palavrinha que mais se repete, certo? Fácil, né? Continuando. 5. Marque a frase que está escrita corretamente. Vamos lá. Essa é muita atenção. Essa a prof vai ler com vocês, mas vocês vão precisar ter atividade junto com vocês. Precisa ter atividade junto, tá? Sem atividade junto, não tem como vocês notarem os erros, tá? Porque só tem uma frase, somente uma, que está escrita sem erros. Só uma,
tá? Então, assim, ó, todas elas tem palavra que tá junto, que não pode. Lembro, cada palavrinha tem que estar escrita certinho, cada uma, tá? Tem palavrinha que tem que estar em letra maiúscula. Início tem que estar com letra maiúscula. Então, cuidem na hora de responder. Que essa aqui, eu sei que vocês sabem, é atenção. Tem que ter atenção para responder. Então, vamos lá. Vou aproximar aqui, pertinho. Deixa eu virar aqui a câmera. Vamos lá. 5. Marque a frase que está escrita corretamente. Eu vou ler só uma vez, porque a frase se repete, né? Então, vamos lá. O Curupira defende a floresta e seus habitantes. Então, olhem só. Então, o Curupira defende a floresta e seus habitantes. Aquela frase tem só uma que está escrita corretamente. Só uma, tá? Então, assim, não sei. Uma delas está escrito certinho. As outras têm palavra junto ali que não pode. Vocês vão achar qual delas está escrito certinho, sem nenhum erro. E aí, vocês vão fazer o quê? Marcar a resposta certa. Novamente, X, ou então vocês marcam pintando, tá bom? Certo? Continuando. Atividade 6. Estamos quase lá. 6. Leia a frase com atenção. Atenção, segundo ano. Vamos lá. Leiam sobre o saci, o curupira, o boto e a boitatá. A boitatá, porque vocês sabem que a boitatá é uma cobra que solta fogo pelas ventas, né? Então, é a boitatá. Então, a professora tá dizendo lá, leiam sobre o saci, o curupira, o boto e a boitatá. A professora está falando, né? Qual é o assunto que a professora tá mandando os alunos lerem? Sobre brincadeiras infantis? Sobre animais selvagens? Sobre personagens do folclore ou sobre histórias em quadrinhos? Sobre o que a professora está mandando estudar? Vocês vão olhar e vão marcar a resposta certa, tá bom? Certo? Mesma coisa. Pinta lá ou marca um xizinho na resposta certa, tá bom? Continuando. 7. Atividade número 7. Observe as páginas da agenda e responda. Então, olha só, nós temos uma agenda ali, o desenho de uma agenda, tá? E aí, essa agenda tem umas letrinhas. Na letra B tem o boto, na letra C tem o curupira, na letra I, a Iara, na letra L, lobisomem, na letra M, mula sem cabeça. E na letra S, não tem nada. Tá faltando. Qual é a lenda que está faltando na última página? Que lenda que tem com a letra S? Lembrem lá que a prof mandou uma folhinha de leitura para vocês com as lendas. Então fica fácil, né? Só lembrar lá das lendas que a prof mandou, né? Então olha só, tem aqui as opções: boitatá, negrinho, saci ou mãe d'água, tá? Então vocês vão escolher uma dessas opções e marcar o xizinho ou pintar, tá bom? Então lá na letra S, qual é a opção que falta? Certo, pessoal? Então no próximo vídeo eu vou começar a explicar as situações, problemas de matemática, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar a professora. Até mais!